mais uma vez estamos aqui. Hoje a gente vai abordar um pouco de estatística, certo? Vamos responder algumas perguntas, né? Algumas dúvidas que tanto a gente se depara com a estatística, certo? Antes de abordar o que é estatística, antes de entrar realmente no assunto de estatística, eu quero tirar uma dúvida dos meus alunos, né? Principalmente deles, que eu penso muito neles quando eu estou fazendo minhas aulas, que são as dúvidas diárias que a gente tira no corredor, quando a gente passa, que a gente tira no WhatsApp, que a gente tira no Instagram, que muitas vezes muitos alunos se desesperam com aquela estatística, que a gente já entra em sala de aula calculando, enfim. Então vamos tirar a dúvida que muitos alunos me perguntam: para que eu preciso estudar? Então eu coloquei, para que eu preciso estudar a estatística? Para que eu preciso estudar a estatística? Vai me servir de quê? Já que eu quero fugir dos números, né? Já que eu não gosto dos números. Para que eu preciso estudar a estatística? Bom, eu coloquei um exemplo aqui, que vocês estão vendo, que é o exemplo que hoje está presente nas nossas vidas. Ele está dentro da nossa casa. O que é que está dentro da nossa casa? Infelizmente, é o nosso Covid-19, né? Isso é o coronavírus. Bom, Paula, e isso tem o que a ver com a estatística? Tem tudo a ver com a estatística, certo? Esse exemplo que está aqui no quadro é para lhe mostrar que os gráficos que são apresentados no jornal, no noticiário, que a gente liga 24 horas no dia, né? Tem hora que até, pelo menos aqui na minha residência, tem hora que a gente enche o saco, né, de ver aquelas notícias. Lógico que são importantes, que a gente tem que ver quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão curadas, enfim, a gente vê diariamente essas notícias aqui, mas são dados estatísticos, certo? Um gráfico desse, que vocês estão vendo aqui, quando eu tenho quantas pessoas morreram em março, quantas pessoas estão se curando em agosto, por exemplo. Eu quero fazer um estudo, levantamento de estudo entre março e agosto. Então eu quero saber quantas pessoas estão curadas, quantas pessoas morreram. Isso são dados estatísticos, certo? Mesmo a gente sem querer, esses dados estão presentes na nossa casa. A estatística está presente dentro da nossa casa hoje em dia, certo? Um outro gráfico também que eu coloquei aqui é um gráfico muito visto hoje em dia no noticiário, certo? Eu quero saber, por exemplo, hoje a gente vê, por exemplo, eu moro aqui em Cajazeiras e eu estou vendo muitas pessoas nas ruas, certo? Estou vendo os bares abertos, estou vendo muitas coisas abertas já, né, nessa pandemia. Por quê? Porque foi feito um estudo, né, e a gente vê no gráfico, por exemplo, na Paraíba houve uma queda do número. Aqui em Cajazeiras, por exemplo, não tem muitos casos de morte. E aí a gente fica comparando um estado com o outro e vendo qual é aquele estado que está em estabilidade, aquele estado que está em queda, aquele caso que os números aumentaram de coronavírus, enfim. Então isso são dados estatísticos. Outro gráfico que eu estou mostrando aqui a vocês agora é um gráfico que meu esposo me mostrou bem no início da pandemia, certo? Lá em março, quando começou a pandemia, quando a gente estava desesperado, sem saber como se comportar diante da situação, ele me mostrava esse gráfico, certo? Lógico, quando a gente vê esse gráfico, a gente se desespera um pouco porque vê os números aumentando nos países. Mas aí, isso são dados estatísticos também. Então, não é um dado que foi da noite para o dia. Isso é um dado estudado, obviamente, se feito uma análise durante tempos e a gente vê o número de casos que está diminuindo, que está aumentando. E aí a gente consegue, por exemplo, eu posso ver aqui nesse gráfico, países que aumentaram mais o número de casos, outros que não aumentaram. E aí eu vou querer saber por que naquele país o número de casos aumentou, por que em outros países não. Então isso tudo a gente tem estatística dentro da nossa casa, mesmo a gente sem querer, certo? Mas aí, Paula, até agora você não me respondeu a pergunta: para que eu preciso estudar, certo? Até agora você me disse situações que estão dentro da nossa casa, certo? Mesmo assim, mesmo eu vendo gráficos, mesmo eu achando bonito, eu não quero estudar estatística, certo? Estou agora querendo fazer um curso de graduação. E nesse curso de graduação, eu vou escolher um curso de humanas, por exemplo, porque esse curso de humanas não vai me fazer calcular nada. Eu quero fugir da estatística.
Por exemplo, eu escolho a psicologia. Eu fugi do ensino médio dos cálculos e vou fazer psicologia. E no estudo de psicologia, não precisa estudar estatística. Você está super enganado, certo? Você pode escolher qualquer curso de graduação hoje em dia. Qualquer curso. Então, escolhi economia. Então, mesmo eu sofrendo lá no Enem, terminei o Enem, precisei saber muito de estatística, mesmo eu sem gostar, eu tive que sofrer, porque sem o Enem eu não consigo fazer uma graduação, não é isso? Então, terminei o Enem, tenho que fazer uma graduação, vou fugir da estatística, vou escolher um curso de humanas, escolho psicologia ou economia, por exemplo, né? Que são cursos de humanas. E eu sei também que se eu escolher um curso de saúde, se eu escolher nutrição ou educação física, eu também não vou precisar saber de estatística. Enganado, super enganado. Qualquer curso que você escolher hoje na graduação, seja ele humanas, seja ele saúde, seja ele exatas, todos precisam de estatística, certo? Sim, Paula, mas para que eu preciso estudar estatística? Já que eu acabei o Enem, não quero mais fazer conta, quero fugir das contas. E aí eu faço um curso de psicologia, por exemplo. Bom, no final do seu curso, da sua graduação, você vai precisar apresentar um TCC. O que é um TCC? É um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho, ele só vai ser bom, ele só vai ser relevante se você tiver dados estatísticos. Eu quero fazer um estudo de crianças de 0 a 5 anos de idade, no curso de psicologia, por exemplo, que me mostre o desenvolvimento motor dessas crianças, certo? Então, o que é que eu vou fazer para o meu trabalho ficar relevante? Eu preciso apresentar no meu TCC tabelas e gráficos, mostre à população o que é que está sendo relevante, o que é que está tendo sentido eu estudar isso. Não adianta somente eu falar e no final não ter significado no meu trabalho. Meu trabalho precisa ter um significado, meu trabalho precisa ser relevante para que eu apresente ele. Por exemplo, eu quero saber as crianças de 0 a 5 anos que andaram mais rápido, por exemplo. Para eu saber isso, eu não posso pegar uma população, eu não posso pegar uma amostra de pessoas de 0 a 5 anos assim de bolo, eu não posso pegar. Eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que separar meninos e meninas. Por quê? Porque quando eu separo meninos e meninas, eu consigo estudar melhor, porque eu sei que os meninos desenvolvem menos do que as meninas, por exemplo, na fala, né? As meninas, elas falam mais rápido do que os meninos. Bom, eu não posso só fazer análises geral de crianças de 0 a 5 anos que andaram, por exemplo, aqui em Cajazeiras. Eu faço um estudo no ano de 2018 até 2020 e vejo de bolo assim quantas pessoas andaram de 0 a 5 anos. Não, tem que ser uma coisa organizada. A estatística é isso, a estatística é a organização, a estatística ela coleta, ela organiza, ela analisa e ela tira uma conclusão. Então a estatística ela é uma coisa organizada. Eu preciso organizar minhas ideias, eu preciso separar, por exemplo, esse estudo de 0 a 5 anos, aquelas que são meninas e aqueles que são meninos. Eu preciso separar o grupo, porque a gente sabe que as meninas elas se desenvolvem mais rápido que os meninos, certo? Então a gente não pode tirar conclusões somente de um grupo. Ah, de 0 a 5 anos, eu vou jogar assim de bola as crianças de 0 a 5 anos. Não, eu tenho que separar, porque de 0 a 1 ano as crianças têm um desenvolvimento, de 1 a 2 anos as crianças têm outro desenvolvimento. E assim, tudo isso é estatística. Toda essa organização faz parte da estatística, ok? Então isso no final do seu curso você vai precisar apresentar. Então no final do seu curso você vai ter que saber como se faz uma tabela, como se faz um gráfico, como eu apresento meus dados, como esses dados ficam relevantes, como esses dados são importantes para a população, certo? Eu não posso só pegar coisas aleatórias, eu não posso só pegar coisas de bolo, certo? Eu tenho que fazer uma coisa coerente, eu tenho que fazer um trabalho bom, bonito, ok? Então, mesmo que você, por exemplo, fuja da estatística de todas as formas, né, na sua graduação, na sua vida, como eu mostrei agora há pouco aqui, a estatística ela está presente dentro da nossa casa, certo? Eu não tenho como saber se
se o número de casos aumentou do Covid, se o número de casos diminuiu do Covid na minha cidade, por exemplo, de Cajazeiras, se eu não tiver estudo estatístico, se eu não tiver levantamento de dados, se eu não analisar, se eu não tomar cuidado, se eu não interpretar, certo? Então, tudo isso é estatística. Então, para que eu preciso estudar estatística? Porque ela está presente na nossa vida, certo? Mesmo eu sem gostar, mesmo eu sem querer, a estatística está dentro da nossa casa, certo? Está presente na nossa vida. E principalmente daquelas pessoas que querem fazer uma graduação, que querem continuar os estudos, elas precisam entender um pouco da estatística, certo? Então, a nossa aula de hoje foi um pouco disso, para responder essa pergunta que tantos alunos perguntam, que tantos alunos insistem em dizer para que eu preciso estudar estatística, porque ela está dentro da nossa vida, ela está dentro da nossa casa e ela está dentro de qualquer curso que você escolha. Pode ser humanos, pode ser saúde, ele está presente na sua vida, certo? Então você precisa saber um pouco disso para poder vir outras perguntas, ok? Então ficamos por aqui na aula de hoje. Se puderem, compartilhem, deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal e até as próximas aulas. Um grande abraço!